graça e paz a todos. Meu nome é Rodival Prado. Estamos aqui estudando o livro de Salmos. Sejam bem-vindos, você que está aqui pela primeira vez. Se no final você gostar, inscreva-se no canal. Para aqueles que já nos acompanham, compartilhe e deixe o seu joinha, o seu like. Quero aproveitar aqui para deixar aqui um abraço virtual para os nossos amigos das outras Américas, também da Bolívia. Deus abençoe vocês que assistem aqui este canal. O intuito deste canal não é monetização, mas sim alcançar o máximo de número de pessoas para ouvir a palavra de Deus. O Salmo de número 9, também conhecido como Salmo 10, na Bíblia de Jerusalém, também na Vulgata, que é uma tradução do hebraico para o latim, vai estar assim, né? Do Salmo 10 até o 148, você vai ver assim, 9, 10, 10, 11, porque acredite-se que os dois formam um só. Então eles decidiram colocar dessa forma, mas nós vamos estudar ele separado, tudo bem? Esse salmo ele foi escrito quando a arca já tinha chegado em Jerusalém, quando Davi o buscou lá na casa de Obed-Edom, celebrando as vitórias que ele teve sobre vários inimigos dele. E inclusive tem uma lista, né, de inimigos de Davi. Davi ele era um homem que passava muitas perseguições. E nós vemos aqui Golias, nós vemos o próprio filho dele, Absalão, Naval, Labão, Esaú, Amaleque e outros reis que perseguiram a Davi. E também foi escrito na velhice de Davi, quando ele já estava no finzinho da sua vida, segundo anotações da Septuaginta. A Septuaginta e também a Vulgata, eu vou deixar aqui descrições aqui embaixo para você acessar informações sobre esses dois materiais muito importantes, sendo que a Septuaginta ela foi traduzida do hebraico para o grego, ela foi escrita por 72 rabinos na época de Alexandre o Grande, né? Mas vamos aqui para o Salmo de número 9 ou 10, conforme o tipo de Bíblia que você estiver lendo aí. Vamos lá. Ele é um pouco extenso, mas eu vou procurar ler rápido, que eu quero apenas capturar aqui um versículo para fazer uma aplicação. Na verdade é um verso, né? Salmos são versos, porque são canções e poesia, mas nós falamos versículos, isso é a força do hábito. É bom que nós aprendemos juntos aqui, né? Vamos lá? Para o condutor, um cântico de Davi. Lembre-se que o condutor era aquele que regia os salmos, é um livro de cântico. Aqui ele começa a agradecer a vitória sobre esses inimigos. Eu agradecerei ao Senhor com todo o meu coração, proclamarei todos os seus maravilhosos atos, eu rejubilarei e exultarei em ti, cantarei louvores ao teu nome altíssimo. Quando meus inimigos retrocederem, eles tropeçarão e perecerão de teu semblante, pois tu executaste meu julgamento e minha causa. Tu sentaste em teu trono, ó juiz justo. Tu destruíste povos e condenaste o perverso. Tu apagaste seus nomes para toda a eternidade. E inimigo está acabado em virtude da eterna espada. Quanto às cidades, tu as extirpaste. Todas as suas lembranças pereceram, mas o Senhor está entronizado para sempre. Ele preparou seu trono para julgamento, e ele julgará o mundo com retidão, julgando as nações com equidade. O Senhor será uma cidadela de força para o oprimido, uma cidadela de força em tempo de aflição. E aqueles que conhecerem teu nome confiarão em ti,
pois tu não abandonas aqueles que te buscam, Senhor. Cantem louvores ao Senhor, que habita em Sião. Proclame seus atos em Jerusalém, entre as nações também, pois ele que vinga sangue os lembrou. Ele não esqueceu os gritos dos aflitos. Tem misericórdia de mim, Senhor, vê a minha aflição causada pelos que me odeiam. Tu que me recuperaste dos portunhos da morte, para que eu possa proclamar todos os teus louvores nos portões da filha de Sião, para que eu possa rejubilar em tua salvação. Os povos estão atolados no próprio poço que fizeram, nessa armadilha que eles ocultaram, seu próprio pé está agarrado. O Senhor tornou conhecido, ele executou o julgamento, através de sua própria obra, da sua mão foi o perverso enredado. Reflitam sobre isto, e aqui ele fala, selá, interlúdio, reflitam. Ao mais baixo mundo retornarão os perversos, todos os povos que esquecem de Deus. 19. Pois o pobre não será eternamente esquecido, nem perecerá para sempre a esperança dos aflitos. Aparece, Senhor, que o homem fraco para que o homem fraco seja fortalecido, que os povos sejam julgados por causa da tua ira. Senhor, coloca teu domínio sobre eles, que os povos saibam que são apenas homens fracos. Sei lá, de novo aqui, coloca você para pensar. Aqui Davi, ele está sendo grato pela guerra que ele ganhou. E ele vê aqui a impotência desses reis quando são subjugados pelo poder de Deus. Aqui ele exalta a soberania do Senhor para aqueles que são justos. Não foi só Davi, mas nós também passamos por muitas guerras, estamos passando por uma guerra agora, todos nós, mas Deus, ele é conosco, Deus, ele tem nos dado estratégias, né? E aqui eu me apego a um verso, quando Davi, ele se preocupa, no meio de todos esses agradecimentos, ele dá importância para algo aqui muito interessante. Ele fala assim: tem misericórdia de mim, Senhor, vê a minha aflição causada por aqueles que me odeiam. Tu que me recuperastes do portão ou dos portões da morte, como diz algumas versões. Eu fazendo uma pesquisa, eu acabei descobrindo que essa fala ela é bem antiga. Você vê registrado no livro de Jó, no capítulo 17 e 16, quando ele fala aqui sobre os portões da morte. E também você vai encontrar em Mateus 16 e 18, também falando sobre os portões da morte. Algumas traduções que eu acredito que não são muito boas, porque existem várias versões da Bíblia, várias editoras, e colocam lá que esses portões da morte, eles se referem ao Sheol. Mas na verdade existia uma tradição, existia uma história que se passavam pelos caldeus, e quando nós morríamos, nós passaríamos, ou eles passavam, por 7 portas para o mundo dos mortos. Ou seja, morreu, você tem que passar por 7 portas até chegar no mundo dos mortos. E isso deixou eu curioso, e eu fui pesquisar. Realmente existe esse estudo, e essa crença, existia essa crença naquela época. Jó citou isso daí porque ele conhecia essa história. Davi também conheceu essa história. Só que quando nós chegamos lá em Mateus 16 e 18, eu procurei aqui a Bíblia, ou seja, o Novo Evangelho
segundo escreveu Valdir Carvalho Luiz, que é o Novo Testamento interlinear. Nesse Novo Testamento interlinear, ele pronuncia que houve sim um erro, e na verdade eles não estavam falando do mundo dos mortos, não estavam falando do Sheol, mas já existia já uma consciência que existia o Hades. Então, se você pegar uma boa tradução da Bíblia, em vez de estar escrito Sheol, vai estar escrito Hades. Então, Davi, aqui nós podemos entender que o que Davi ele quis dizer aqui nessa aplicação, para podermos ter uma conclusão dessa história que estamos contando, desse fato, desse salmo, dessa poesia, desse cântico, é que Davi quis dizer: não me importo em morrer. Davi aqui não estava preocupado em morrer. Ele agradece a Deus, sim, por ele ter o livrado do Hades, que aqui é onde é o significado real, que ele fala sobre o portão da morte ou os portões da morte. Ele quis dizer que se ele morresse, ele estaria bem guardado, estando com Deus. Então ele queria que Deus mantivesse a amizade com ele, a comunhão com ele, que se acaso ele partisse, ele fosse morar com Deus, é assim que eles fechassem seus olhos aqui nessa existência. Então, para vocês que estão nos assistindo e perguntando qual é a aplicação desse salmo para a sua vida, se importe em morrer com Deus. Seja como Davi, agradeça ao Senhor pelos livramentos de morte que Deus te deu, quando você ainda não estava em comunhão com Ele. Foi aqui que ele agradeceu. Ele agradece pelas batalhas. Ele sabe que Deus vai subjugar todos esses homens que estão fazendo isso, que estão fazendo conosco no mundo todo. Estamos passando por uma crise muito grande, mas aqui ele deixa bem claro que Deus vai subjugar e vai fazer nações desaparecer, como fez naquela época. Muitas nações daquela época não existem mais, porque Deus falou que ia fazer com que desaparecessem. Mas aí, de repente, aqui no 14, Davi para e fala assim: te agradeço por ter me livrado todo esse tempo dos portões da morte. Então, seja grato a Deus por isso. E você que ainda não tem essa certeza, né? Tenha. Na sua maioria dos cemitérios do mundo, se você procurar os grandes e mais importantes cemitérios que existem no mundo, vai ter escrito lá assim, ó, guarda a tua alma, salva a tua alma antes de entrares aqui. Então é essa preocupação que você tem que ter, estar guardado com Deus e ser grato, porque aqui ele não está preocupado em morrer não, ele está preocupado de ir para o Hades. Hades, se você pesquisar aí, você vai ver que é inferno, é o lago de fogo, lá onde tem fogo e enxofre, né? Segundo as anotações bíblicas. Então você tem que estar preocupado com isso, é de partir desse mundo sem Deus. Aproveite agora, estamos num tempo aceitável. Hoje é o tempo aceitável. Agora é o tempo de salvação. Que você possa guardar essa lição de Davi. Ser grato pelas guerras vencidas. Saber que Deus fará justiça e fará desaparecer nações que estão subjugando o mundo. Junto com seus líderes, né? Vai tudo pro Hades, se não se arrepender. E também se preocupar em partir dessa daqui para melhor com Deus. Está guardado quando você fechar o seu olho, partir com o Senhor. Mande essa palavra para pessoas que você sabe que precisam ouvir isso. Estamos vivendo momentos difíceis, períodos
que precisamos afinar a nossa amizade com Deus. Fique com Deus. Espero vocês no Salmo de número 10. Graça e paz a todos.